Olá, galera do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac Ensina. Voltamos com mais um vídeo. Hoje nós vamos viajar para Grécia Antiga para conhecer uma das figuras mais fascinantes, sim, inteligente e poderosa de toda a mitologia, a Atena, a deusa da sabedoria, da estratégia, da justiça e da guerra. Inteligente. Mas Atena não era uma deusa comum. Enquanto os outros deuses lutavam pela força, pelo caos ou pela destruição, Atena se destacava pela mente, pela calma e pela capacidade de vencer antes mesmo da batalha começar. Como ela nasceu? Por que ela era tão respeitada? E como uma deusa da guerra também se tornou um símbolo de conhecimento civilizado e equilíbrio. Hoje no da Isaac Sina, documentários especiais, você vai descobrir a verdadeira história de Atena, uma das deusas mais importantes de Olímpio. Quem era Atena? Atena, também conhecida pelos romanos como Minerva, era uma das principais deusas da mitologia grega. Ela era filha de Zeus, o rei dos deuses, e ocupava um lugar de enorme prestígio no Monte Olímpio. Ela era conhecida principalmente como uma deusa da sabedoria, inteligência, estratégia militar, artes, artes e ofício, justiça e proteção das cidades. Diferente de Ares, deus da guerra brutal e violenta, Atena representa a guerra pensada, a batalha vencida pela inteligência, disciplina e estratégia. Ela não era símbolo de destruição sem controle. Ela era o cérebro por trás da vitória. É talvez por isso Atena tenha sido uma das divindades mais respeitadas de toda a Grécia Antiga. O nascimento mais estranho da mitologia. O efeito drástico, mais dramático. Se a história de Atena já impressiona, o nascimento dela é ainda mais inacreditável. Segundo a mitologia, Zeus se uniu a Metis, uma trindade associada à prudência e à sabedoria. Porém, surgiu uma profecia assustadora. Metis teria filhos muito poderosos. E um deles poderia superar o próprio Zeus. Com medo de perder o poder, Zeus tomou uma atitude. Engoliu Metis. Só que ele não sabia que ela já estava grávida. Algum tempo depois, Zeus começou a sentir uma dor de cabeça insuportável. A dor era tão intensa que ele pediu ajuda. Em algumas versões, Hefestos, o deus ferreiro, abriu a cabeça de Zeus com um machado. E foi nesse momento que aconteceu algo inacreditável. Atena nasceu da cabeça de Zeus, já adulta, armada e pronta para a guerra. Essa cena simboliza muito do que a Atena representa. Ela não surgiu como uma deusa qualquer, mas como a própria manifestação da inteligência divina, da força racional da autoridade, a aliança do pensamento, da mente, da estratégia. Atenas é seu papel entre os deuses. Entre todos os deuses olímpicos, a Atena ocupa uma posição única. Ela era uma conselheira de Zeus. Era respeitada por heróis, era admirada por reis e servia como protetora de cidades inteiras. Enquanto muitos deuses agiam por emoções, orgulho ou vingança, Atenas era vista como uma divindade mais equilibrada. Ela representa a razão em meio ao caos.
Isso não significa que ela era perfeita ou sempre calma, como vários deuses gregos. Atenas também podia ser severa, orgulhosa e implacável, mas no geral sua imagem estava ligada à ordem e à disciplina e à inteligência. Ela não era apenas poderosa, ela era necessária. A deusa protetora de Atena. A ligação entre Atena e a cidade de Atenas é uma das histórias mais famosas da mitologia grega. Toda a tradição, Atena disputou com Poseidon o direito de se tornar o protetor da cidade. Para decidir quem venceria, cada um ofereceu um presente ao povo. Poseidon bateu seu tridente no chão e fez surgir uma fonte de água. Em algumas versões era água salgada, outras ele teria feito surgir um cavalo, símbolo de força e poder militar. Atena, por sua vez, ofereceu algo muito diferente: a oliveira. A oliveira representa alimento e óleo, madeira, paz, prosperidade e vida duradoura. Era um presente útil, inteligente e valioso para o futuro da cidade. O povo escolheu Atenas, e assim a cidade passou a se chamar Atenas, em homenagem à deusa. Essa história mostra exatamente que a Atena era, enquanto outros ofereciam força imediata, ela oferecia civilizações, estabilidade e visão de longo prazo. O símbolo de Atena. Atena possui símbolos marcantes que ajudam a representar seus poderes e a sua personalidade. A coruja. A coruja é um dos maiores símbolos de Atena. Ela representava a sabedoria, a visão além do óbvio e a capacidade de enxergar o que os outros não perceberam. Oliveira. Ligada à história de Atenas, a oliveira simboliza paz, prosperidade, inteligência, prática e sobrevivência. O capacete e a lança e o escudo. Esse símbolo mostrava que Atena também era uma deusa guerreira, mas não uma guerreira impulsiva. Ela lutava com preparo, precisão e estratégia. A Egide. Em muitas representações, Atena carregava a Egide, uma espécie de escudo ou um manto sagrado associado ao poder divino e proteção. Todos esses elementos ajudavam a construir a imagem de Atena como uma deusa completa, sábia, forte, protetora e temida. Atena e os grandes heróis. Atena aparece em várias histórias importantes da mitologia grega, ajudando heróis e influenciando os destinos de grandes aventuras. Quando Perseus foi enfrentar a terrível Medusa, Atena teve um papel fundamental. Ela o orientou e, em algumas versões, ofereceu um escudo polido como espelho para que ele pudesse derrotá-lo, a criatura sem olhar diretamente para ela. Odisseu. Um dos heróis mais ligados a Atena é Odisseu, também conhecido como Ulisses, inteligente, estratégico e habilidoso. Ele tinha características muito próximas às da deusa, por isso Atena o ajudou em vários momentos da sua longa jornada de volta para casa. Herax. Até Herax, o herói mais associado à força, recebeu ajuda de Atenas em algumas tradições. Isso mostra como ela influenciou até os maiores guerreiros. Atena costuma apoiar aqueles que sabiam pensar, agir com inteligência e respeitar os deuses.
Ela não escolhia apenas os mais fortes, ela escolheu os mais preparados. Atenas versus Ares, duas faces da guerra. Uma das comparações mais interessantes da mitologia grega é entre Atenas e Ares. Ambos eram ligados à guerra, mas representavam lados completamente diferentes dela. Ares simbolizava a violência e a fúria, o impulso, o sangue e o caos do combate. Atenas simbolizava o planejamento, defesa, estratégia, disciplina e inteligência militar. Essa diferença é muito importante porque mostra como os gregos viam a guerra não apenas como força física, mas como algo que exigia raciocínio preparado e liberdade e liderança. Atenas não era a guerra pela guerra, ela era a vitória pela mente. O lado mais rígido e implacável de Atenas. Mesmo sendo associada à sabedoria, Atenas também tinha um lado duro e até assustador. Na mitologia, ela não tolerava arrogância, desrespeitos ou desafios à sua autoridade. Um dos mitos mais conhecidos envolve Aracne, uma jovem tecenã extremamente talentosa. Aracne se gabava tanto de sua habilidade que começou a dizer que era melhor do que a própria Atena. Ofendida, a deusa desafiou a jovem para uma competição de tecelagem. Aracne produziu uma obra incrível. Em algumas versões, seu trabalho era tão bom que a Atena ficou furiosa, não pela falta de talento, mas pela ousadia, pela deboche que afronta. No final, Aracne foi transformada em aranha. Essa história era uma forma de mostrar um lugar importante na cultura antiga. O período do Rabis e o orgulho exagerado diante dos deuses. Atenas era sábia, mas também exigia respeito. Até no mundo real. A influência de Atenas ultrapassou a mitologia. Ela virou um símbolo de sabedoria, estudo, proteção e civilização. Seu nome e seus símbolos e suas imagens aparecem até hoje em universidades, brações, monumentos, obras de artes, livros, filmes, jogos e séries. A famosa cidade de Atenas, um dos maiores centros culturais da antiguidade, ficou eternamente ligado ao nome da deusa. Além disso, Atenas se tornou um símbolo atemporal da inteligência feminina, da liberação e da força mental. Mesmo século depois, ela continua viva no imaginário humano. O que Atena representa de verdade? Atena não era apenas um personagem mitológico. Ela representa uma ideia poderosa de que não está apenas no músculo, mas na mente. Ela mostra que, apesar de antes de agir, pode ser mais poderosa do que atacar sem controle. Quem construiu e pode ser mais importante do que destruir. Que sabedoria e coragem podem caminhar juntas. Talvez seja por isso que Atenas tenha sido tão admirada por todo tempo. Ela era a deusa da guerra, sim, mas de uma guerra vencida com inteligência. Ela era a deusa do poder, sim, mas de um poder guiado pela razão. E no fundo, essa talvez seja a lição mais forte que a história de Atena deixou para o mundo. Atena foi muito mais do que uma deusa da mitologia grega. Ela foi símbolo de sabedoria, estratégia, justiça e civilização. Seu nascimento impressiona, seus mitos fascinam e seus legados continuam até hoje. Mas agora eu quero saber qual deusa ou deus da mitologia grega você quer ver no próximo documentário especial aqui no canal. Escreva aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino e ative o sininho para não perder os próximos documentários especial. Até o próximo. Tchau.